chegamos na parte principal, que é a pedra. E o nosso tema está aqui, ó, o reino eterno. Durante todas as noites, nós apresentamos o reino humano. O reino de ouro, o reino de prata, o reino de bronze, o reino de ferro, o reino dividido, barro e ferro. E agora nós chegamos à parte crucial, à parte principal, que é o reino eterno. Porque enquanto o homem estiver governando esse mundo, não haverá melhorias, não haverá mudança no cenário que nós estamos vendo. A tendência é que isso piore cada vez mais. Mas quando Deus do céu intervir na história, Ele vai intervir de uma vez por todas, aí sim, nós estaremos em um ambiente que, de fato, teremos a alegria, a felicidade e uma coisa que o mundo tanto busca. O mundo hoje anseia por paz. Mas somente uma pessoa pode nos oferecer paz e nos dar a verdadeira paz. E essa pessoa é o Filho de Deus, unigênito. Aquele que venceu lá na cruz e nos oferece de volta a alegria que foi nos roubada lá no jardim. Nós estamos em um ambiente de sequestro. O diabo sequestrou esse planeta. Mas Jesus, dentro de pouco tempo, virá a esse mundo, destruirá o cativeiro e entrará aqui, né? E pegará os seus filhos e salvará, vai libertar os seus filhos de uma forma perfeita e eterna. Porque o que aconteceu no Egito é só apenas um vislumbre do que vai acontecer dentro de pouco tempo. Amém? Então, falando sobre isso, essa noite nós iremos estudar um tema muito importante, que é o reino eterno. Vocês percebem que quando nós olhamos para a estátua, nós conseguimos enxergar os valores, eles sendo o quê? Diminuindo, né? Valores inferiores. A prata é inferior ao bronze. Ou melhor, a prata é inferior ao ouro. O bronze é inferior à prata. O ferro é inferior ao bronze. E assim nós vamos vendo que reino após reino, a inferioridade é algo notório na estátua. Mas o que significa essa questão de ser inferior? Em um termo mais abrangente, mais histórico. Preste atenção nisso aqui. Esse é um ex-ateu, Augusto Cury. A gente estava até conversando sobre ele, acho que era hoje. Mas olha o que ele escreveu, que eu achei muito pertinente para aquilo que nós iremos estudar hoje. Ele escreveu o seguinte: os números mostravam um aumento assustador da violência, não apenas nos países pobres e emergentes. O Brasil é um país emergente, viu? Mas também nas nações mais ricas. Bullying nas escolas, violência contra as mulheres e crianças, assédio moral nas empresas, agressões sexuais, corrupção na política, sabotagem na onde? No mercado. Então, olhando o aspecto social desse mundo, nós conseguimos entender que a moralidade ela tem sido corrompida com o passar do tempo. E os valores da família, os valores espirituais, os valores do lar, eles têm sido o quê? Deixado de lado gradativamente. E com isso você vê um aumento no bullying, um aumento na violência, tanto contra crianças como mulheres. Essa questão do assédio moral, enfim, a corrupção é algo notório nesse mundo. Não existe uma nação que você olhe para aqui e diga: na minha cidade, no meu estado, no meu país, não há corrupção. E a tendência é que cada vez mais isso o quê? Piore. E ele continua escrevendo aqui, né? E ele fala: exclusão de imigrantes, suicídios, homicídios, terrorismo, enfim, o leque de violência nas sociedades modernas é enorme. Vivemos o apogeu do progresso material e o ápice da era digital, mas não estancamos a hemorragia da violência ao redor do mundo. Ao contrário, ela está aumentando. Está lá no capítulo 8
Não, melhor, capítulo 1, página 8. O nome do livro é O Homem Mais Inteligente da História. Era com o pregador que eu estava conversando. Ele falava justamente sobre isso. Então, olha os dados, irmãos, aqui. Olha para isso aqui. Desafio social no Brasil. Desafio social no Brasil. Isso aqui foi um pequeno estudo que eu montei para apresentar para vocês como está a degradação moral da humanidade, não longe, mas aonde? No nosso próprio país. Olha para isso aqui. A violência contra a mulher aumentou 37% das mulheres sofrem violência na onde? No lar. Então, foram registrados ali, ó, em 2022, cerca de 1.438 milicídios. O que é isso? 1.438 mulheres perderam a vida. E a maioria dessas mortes foi pelo próprio companheiro. O outro dado aqui, ó, disrupção familiar, isso é tipo divórcio. Nós temos, ó, 800 mil a 1 milhão de abortos por ano. Gente, isso é algo... Olha onde está a moralidade. O temor a Deus. É um assassinato. E aqui diz assim, ó 420 mil divórcios em 2022. Eu não tenho os dados de 23, de 24, nem de 25. Mas dá para entender que a tendência é que esse número não baixou, a tendência é que esse número aumentou. Então, aqui nós podemos ver, nessas pequenas duas estatísticas aqui, como o inimigo está trabalhando para causar o quê? O mal, espalhar a semente do mal nesse mundo. E aqui nós temos, ó, perda financeira, que é a questão social, econômica. Nós temos, ó, cerca de 34 bilhões de dólares em prejuízo já no ano passado. Isso é de forma geral. Gente, dá para entender que esse dinheiro poderia ser utilizado para tirar tanta gente da miséria? Tantas pessoas que morreram com fome e continuam morrendo. E esse recurso aqui poderia servir para alguma coisa. E o dinheiro está concentrado, a maioria do dinheiro, ele está concentrado na mão de poucas pessoas. Nós temos poucos com muito e muitos quase sem nada. E aqui no final, a infância e a adolescência. 47 mil órfãos, 91 mil sem o pai sem o nome do pai no registro geral, no caso, quando você vai registrar a criança. Isso foi o ano passado. Agora imagine isso no Brasil. 47 mil órfãos. E aqueles que foram no momento de registrar, nós temos 91 mil sem um registro do pai. Esses 47 mil aqui são registrados normal, mas esse outro ali é o número que só registrou a mãe. Então, qual é a ideia de apresentar isso aqui? É que esse mundo, ele vai de mal a pior. Esse mundo está exatamente como Deus apresenta a estátua. Ele está em declínio. Ele está perdendo os valores cada vez mais. E só há uma solução para esse problema. E quem vocês acham que é a solução para essa situação? Jesus. Amém? Jesus é a única solução para esse mundo. E ele convida você e convida a mim para que possamos fazer o quê? Ser o porta-voz dele aqui para as pessoas. E eu terminei assim, ó. Mas existe uma solução para esse cenário devastador que estamos vivendo. E essa noite nós iremos estudar e aprender sobre ele. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2, no versículo 34 e 35. Se vocês quiserem, por questão de tempo, que eu corra aqui e vocês só acompanhem pela tela, tranquilo. Amém? Como a gente já orou, mas eu vou orar de novo, sem problema. Querido Deus, a tua palavra está aberta, Pai.
E que nesse momento o Senhor possa falar conosco através da pessoa do Espírito Santo. Que Ele seja o nosso mensageiro, o nosso professor. E que tudo que venha a ser feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Envia anjos para nos proteger e ao mesmo tempo para auxiliar no estudo da palavra. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa nossos pecados. Nos lava com o sangue do teu Filho amado. Nos purifica, Senhor. Desde já é o nosso pedido. E já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Diz assim: enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmagalhou. Versículo 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Eu, lendo esse livro aqui, eu achei muito interessante o conteúdo que o autor apresentou aqui. Olhando para esse cenário, você já percebeu que todas as vezes que Deus vai trazer uma mensagem para o seu povo, Ele sempre vai usar a pedra? Já pararam para perceber isso? Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte, do Sinai, onde foi que Deus registrou a coisa que para Deus era a mais importante? Deus usou o quê? Pedra. Mas aquela pedra que ele usou não era qualquer pedra. O texto diz que era pedras ou pedra do trono de Deus. E ele diz, lá no texto diz que essa pedra era a pedra do marfim, que Deus retirou do seu próprio trono, e nessa pedra Deus escreveu para a humanidade, preste bem atenção aqui, não foi para Moisés que Deus escreveu, não foi para os israelitas ou para os hebreus que Deus escreveu, mas Deus escreveu aquela lei para quem? Para a humanidade. Agora, percebeu que quando a pedra foi soltada sem auxílio de mão, ela veio da onde? A pedra ela vem do céu. Aí a pergunta é: quem é essa pedra? Quem vai responder é a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, Paulo escreveu o seguinte, preste atenção. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Era Cristo. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Que relato Paulo está trazendo aqui? Ele está nos levando para onde? Para que momento da história? Esse texto que Paulo escreveu, ele está nos levando para que momento da história lá atrás, no passado? O que foi que Deus falou com Moisés? Moisés, eu preciso que você toque a rocha, porque dela vai fazer o quê? Vai sair água. Para você fazer o quê? Beber. Imagina, tu está num deserto, não tem água, e sem água não tem o quê? Não tem vida. Eles estavam precisando e não tinha água, até que Deus disse, Moisés, toque a rocha, pois dela irá brotar o quê? Água. Mas ele disse, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem? Aquela rocha que Moisés tocou e que saiu água é uma representação de quem? De Cristo. Isso é extraordinário. Quer dizer que
durante todo o percurso, desde a saída do Egito até a terra prometida, quem estava à frente daquele povo era o próprio Cristo. Lucas 10, versículo 17 e 18, fala assim, ó. Mas olhando para ele, Jesus disse: Então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cai sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido. Nós já temos dois relatos aqui, Paulo e Lucas, de que essa pedra que desce e que destrói toda essa estátua é quem? É Cristo. A representação da pedra que vem e que destrói a estátua quer dizer que é o governo do céu, é a lei do céu, é a manifestação de Deus, é a salvação de Deus que traz para esse mundo o quê? Esperança. A nossa salvação, ela não está na esfera humana, mas a nossa salvação, ela está na esfera divina. É Jesus Cristo que nos salva. Ele nos salvou ontem, ele nos salva hoje e ele continuará nos salvando eternamente. Olha o conselho de Jesus para a gente lá em Mateus 24, do 23 ao 25. Ele diz assim, ó: Então se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que o quê? Que aconteça. Mas só que antes dessa pedra chegar e bater no pé da estátua, antes que Jesus volte, antes que o reino do céu chegue à terra, vai acontecer coisas extraordinárias que se você, se eu, se nós não estivermos alicerçados no conhecimento da palavra, da verdade, nós seremos enganados como uma criancinha assim, ó. Que você toma o doce dela brincando. Então, para que a igreja entenda a seriedade disso, é preciso a gente se firmar e prestar atenção no movimento que está acontecendo no mundo. Cara, a conversa que eu tive com o Johnny foi muito boa. Foi o meu sermão, Deus. Gente, vocês já pararam para pensar que nos últimos dias, nas últimas horas desse mundo, tem se falado muito em um objeto que está vindo de um outro sistema estelar e está se aproximando do sistema solar? E órgãos renomados, seja ele televisível ou não, tem cientista de faculdade tem alertado que os movimentos desse possível cometa é diferente, é estranho, porque uma hora ele acelera, uma outra hora ele desacelera. Uma hora ele parece um cometa, uma outra hora ele não tem nada a ver com o cometa. E o que é isso que está vindo? Irmãos, o diabo ele está preparando todo o contexto para que as pessoas sejam enganadas. E Jesus disse, ó, eu falo isso antes que aconteçam, para que o povo de Deus já esteja alerta, porque essas movimentação, essas manifestações estiverem acontecendo, você tem que entender que isso não vem da parte de quem? De Deus. Já é meios que o inimigo vai usar para pegar os desinformados. Aí eu conversava com ele ali, ele falava assim, agora imagine, quantas pessoas, quando acontecer o que a gente sabe que vai acontecer, porque eu já preguei aqui, existe registro em livros sobre isso, quantas pessoas nesse mundo vão se deleitar nisso? Ou saborear isso como a maior verdade do mundo?
Quantas pessoas serão enganadas? Todo aquele que rejeitou Moisés e os profetas está rejeitando a verdade. Olha o que é a coisa principal que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quando a pedra estiver vindo, o diabo já está sabendo que ela está vindo. É nesse momento que ele vai aumentar ainda mais o índice de enganos. Só que ele, dessa vez, não vai ser algo local. Ele vai usar todos os meios que ele tem nas mãos para levar esse engano, essa mentira, aos lugares mais remotos da terra. E nós temos aqui uma luta. É ele tentando levar o engano e o povo de Deus, usado pelo Espírito Santo, levando o que é a verdade. Então há uma batalha. E se a gente não estiver firmado na palavra de Deus, na rocha, nós seremos enganados fácil das coisas que vai acontecer. O sermão dessa noite ele está preparando o contexto do mundo socialmente e politicamente até que Jesus volte. Como vai estar o cenário? Então Jesus já começa dando um alerta. Se ligue, vão existir falsos cristos, falsos pregadores do evangelho. Gente, nunca na história desse mundo a gente está vendo tanto essa profecia de Jesus se cumprir como nos nossos dias. E o que Deus tenta trabalhar na nossa mente é verdade. Busquem a verdade. Conheçam a verdade. Porque a verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai libertar vocês. O grande engano. Não acompanhe por aqui para nos correr. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 ao versículo 4, fala o seguinte. Preste atenção. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, antes disso acontecer de uma forma mais veemente, mais contundente, Satanás irá usar a esfera humana para fazer o quê? Para enganar o povo de Deus. Então, Deus já está nos alertando dos enganos que vai acontecer, dos falsos milagres, das falsas curas, da falsa paz. Eu olhando aqui, pegando o meu telefone e olhando e vendo, nossa, já temos uma vacina contra o câncer. Nossa, já temos uma vacina para um tratamento para acabar com a diabetes. Nossa, nós já temos um meio para acabar com o HIV. E quando eu vou ler livros, principalmente o Viés Sobrenatural, o Roger Morneau, acho que é esse o nome dele, ele fala que no momento final desse mundo será um momento de muito avanço científico e tecnológico. Será uma era dourada, será uma era de paz, de avanços, onde as doenças serão vencidas, onde a fome não mais existirá, onde que haverá a paz mundial. Então, quando a Bíblia fala disso aqui, o filho da perdição, ele vai fazer isso. Ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para fazer coisas boas. E você vai dizer, isso não é de Deus não, isso é do diabo. Agora imagine as pessoas olhando para vocês, é o quê? Nós vivíamos em guerra. As pessoas morriam de câncer. Recentemente perdi minha mãe com câncer. Nós ligávamos a TV, era falta de comida para as pessoas, falta de moradia. E hoje nós estamos em um momento dourado da história. E isso do diabo? Que conversa é essa? Mas é aí onde vai entrar a questão. Porque todos esses avanços, todas essas situações que vai chegar ao mundo, elas irão chegar, mas em troca vai ter um preço. Em troca, você vai ter que ser submisso às leis que serão implantadas nesse mundo. Você lembra dos 3 amigos de Daniel? Que quando foi tocado os instrumentos que ali representavam uma adoração, era um culto. E eles teriam que prostrar reverência à estátua, senão morriam. Então, as pessoas que vão ficar contra isso e vão dizer isso está errado, isso não é certo, essas pessoas serão atacadas. Você já tem, vamos dizer, mente, eu quero usar uma outra palavra, psicológico para isso? Você está preparado para ser atacado ou atacada por defender a verdade? Você já tem nervo para isso?
Porque por qualquer situação emocional você já se abala. O diabo sabe onde bater na gente. Imagine quando isso acontecer de verdade, quando as pessoas que você menos espera ou esperava vai se levantar contra você. E aí? Então por isso que hoje é o momento de fixar os nossos olhos na verdade, enriquecer a nossa mente com o conhecimento de Deus, para que nós venhamos saber distinguir o dinheiro verdadeiro e o dinheiro falso, o ouro puro e o ouro falso. Olha aqui, o grande engano. Tem uma palavra ali em inglês que é a chave do sermão aqui. Também vi uma de suas cabeças como se tivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Versículo 8. Todos os habitantes da terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui nós temos uma informação muito importante. Todo aquele que aceitar a adoração imposta por esse mundo, que a besta irá apresentar, todo aquele que adorar, ele não tem parte com o reino de Deus. Eu estava falando aqui na hora da reunião que ontem eu esqueci de falar algo importante, mas é pertinente para esse momento aqui. Olha que interessante. Você lembra que eu li ontem o texto que dizia que nós somos como o barro na mão de quem? Do oleiro. Quem é o oleiro aqui? Deus. Então o que significa isso? Nós, o barro, nós nos colocamos nas mãos de quem? De Deus, do oleiro. Deus, é Ele que nos molda, é Ele que sabe onde tem que amassar, Ele não sabe onde tem que refazer, é Deus. Então, a religião verdadeira, ela depende de quem? De Deus. Ela busca a presença de Deus, ela clama pela misericórdia de Deus. Mas lembre-se que o pé da estátua, ela também tem o mesmo barro, mas ela tá fixada na onde? No ferro. E o ferro representa o poder deste mundo. Então, assim, aqui nós temos dois grupos de pessoas. O oleiro, que é a religião que clama por Deus, que depende de Deus, que vai olhar para esse mundo, quando começar todos esses sinais, todos esses enganos, vai dizer, isso não é de Deus. Vocês não estão enxergando isso, não? Mas do outro lado, vai ter um outro grupo, que é barro também, o mesmo barro. Mas eles estão fixados aonde? Não nas mãos do oleiro, mas eles estão fixados no poder desse mundo. E aqui é muito pertinente, porque quando eu olho para essa visão, Jesus mostrou para João que essa mesma besta que foi odiada, que foi presa, esse poder que foi odiado, que foi preso e que perdeu as forças num processo de cura, de restauração, esse mesmo poder vai retomar o poder de antes e ele vai receber do ferro o poder para estabelecer a sua lei. E o que me dói é saber que toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Por que toda a terra se maravilhou e seguiu a besta? Gente, não temos mais câncer. Criamos e vencemos o câncer. Não vamos ter mais problemas de guerra. A guerra acabou, agora é paz. Não vamos mais ter pessoas morrendo de fome, há comida para todas as pessoas. Então todos os avanços tecnológicos será implantado para o bem comum. Só que em troca disso, você vai ter que ser submisso não à lei do oleiro, não à lei que foi escrita na rocha, mas à lei que o ferro vai decretar. Entendeu aqui? E essa é a grande questão aqui. Então, olhe para a pedra e olhe para os pés da estátua. A pedra representa a manifestação de Deus. É o povo que depende de Deus. E embaixo nós temos o quê? O ferro junto com o barro. Eles não dependem de Deus. Eles dependem dos poderes desse mundo. Para eles, a solução não vem de fora, mas está embaixo. Todos esses dias, todas essas noites, teve um episódio principal que é o resumo dessa semana de oração jovem. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha,
nós aprendemos uma grande lição ali. É que a salvação, ela não está dentro. Mas a nossa salvação, ela vem de fora. Mas ela vem especificamente de onde? Do alto. Porque há um Deus no céu que revela mistérios. Então, essa quarta pessoa que entrou no fogo para salvar os seus filhos, é essa quarta pessoa que virá para esse mundo para pôr um fim na tirania da besta, na tirania do dragão, na tirania do falso profeta. E aqui, ó, no 3, agora o 14 e o 15 fala assim: ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas viveu. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar quem? A imagem. Gente, vocês entendem o que significa essa expressão aqui? Poder falar? Fôlego à imagem da primeira besta, que ela podia falar. Sabe o que significa isso? Dar fôlego. Isso aconteceu lá com o rei Nabucodonosor. Essa expressão da imagem falar significa a autoridade de quem estabeleceu a lei. Significa assim: se você não se curvar aqui enquanto o louvor estiver tocando, eu vou mandar matar você. Então, esse poder de fazer a imagem falar representa que ela tem leis que dizem assim: se você não fizer isso, você vai morrer. Tem um peso sobre isso aqui. E Deus nos chama essa noite para que a gente não tenha medo. É nesse momento que nós temos que se colocar nas mãos de Deus e confiar nele. Sabe quando você vai para o trabalho de manhã, né? E você não tem noção da guerra espiritual que acontece ali para que você chegue sã e salvo. Você não consegue ver. Mas essa é uma guerra constante, é uma guerra diária que acontece. Mas nós não conseguimos ver. Mas Deus vê. E será mostrado para a gente lá no céu. Então, como a gente depende de Deus para ir para o trabalho e voltar em paz, é nesse momento que nós também temos que depender de Deus para dizer: não, isso não está certo. Isso não é de Deus. Porque Deus escreveu na sua rocha, na pedra, a sua lei, o seu governo. E é a essa lei e a esse governo que eu tenho que ser o quê? Submisso. Ai de mim, ai de você, se a gente não for submisso e confiar e depender de Deus. Não é que Deus é vingativo. Ele vai se vingar. É porque você se agarrou no poder de baixo e você rejeitou o poder do alto. Você viu que, diferentemente desses 3 jovens, quantas pessoas não foram jogadas lá na arena do Coliseu? E não teve nenhuma manifestação espiritual de o anjo chegar lá e livrar eles dos leões. Mas será que eles saíram perdendo? Será que eles perderam alguma coisa ali? Lembra a palavra dos meninos? Se o nosso Deus quiser nos salvar, louvado seja o nome dele. Mas se o nosso Deus não quiser salvar, também seja louvado o nome dele. Eles não estavam nem aí se Deus ia livrar eles ou não. Eles estavam convictos de uma coisa: nós não iremos fazer isso porque isso não é certo. Nós não iremos fazer isso porque isso é errado. E não estou nem aí qual é o preço. E Jesus disse: olha, aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, são palavras dele, de Jesus, esse receberá a sua vida de volta. É nisso que nós temos que confiar, é nisso que nós temos que acreditar, porque o mundo será enganado com a falsa paz, a falsa alegria que será estabelecida aqui. Ele está nos enganando, vai estar nos entretendo. Eu separei esses pontos aqui para que a gente possa entender a questão da fronte e das mãos. Fronte. Aceitação intelectual e consciente da autoridade da besta. Você aceitou, está aqui, ó. O povo ficará tão maravilhado com os prodígios de engano da besta que aceitará facilmente o governo imposto por ela. Então, depois de toda essa era de avanços, de paz mundial, de fartura, a questão das doenças que foram vencidas, então você vai viver o glamour. Eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar.
Foi mais ou menos isso que aconteceu lá atrás, quando a igreja era perseguida, perseguida, e o imperador disse: epa, agora eu me converti. Todo mundo que estava com medo de exercer a fé por causa da perseguição ficou feliz. O imperador se converteu, glória a Deus, agora a gente pode ir para a igreja de boa. Mas aí é onde mora o perigo. Porque por trás dessa falsa felicidade vai estar uma mentira satânica, que é aquela mesma mentira que o diabo falou para Eva: certamente não morrerás. E ele mentiu. Todos passamos agora a morrer. Então, a fronte representa o quê? O conhecimento que aquilo que está sendo apresentado é algo bom. E você vai aceitar. E o que significa as mãos? Representa a obediência por conveniência. Mesmo sabendo que isso é errado, as pessoas aceitarão as ordens do sistema religioso e político por pressão social e economia. E eu vou morrer de fome. Lembra da história da mulher lá na última batalha? Como ela estava no mercado fazendo as compras? Ela disse: eu vou morrer de fome. E ela sai com as bolsas de compra. E ela chega lá na praça e tem a criancinha pregando e ela começa a chorar. Irmãos, as mãos representam muitas vezes nós que conhecemos a verdade e para guardar uma posição que eu tenho, ou até mesmo pelo poder da economia, eu não vou comer não, eu não vou vestir não, e não vou viver não. Muitas pessoas irão marchar para a perdição porque vão recusar a obediência do conhecimento da verdade e vão se colocar nas mãos do inimigo. Primeiro, porque vai ter parentes na sua casa que vai impor você a fazer isso. E tu é burro, é? Todo mundo vai, tu tá. Ou então a posição que você está ali no meio das pessoas. E a outra é a questão da sobrevivência mesmo, comida. Você vai rejeitar. Lembra da história daqueles dois homens lá dentro da mulher, no filme? Que eles estão conversando e eles dizem: mas eu posso adorar a Deus naquela igrejinha ali mesmo. Né? O importante é que Deus conheça o meu coração. Aí a mulher olha para o irmão José: está escrito. Lembra que foi o justo viverá pela fé. Nós estamos com emocional, nós estamos com fé, nós estamos com convicção de olhar para isso, para esse mundo e dizer assim: não, o justo viverá pela fé. Essa é uma escolha diária. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer todo santo dia. E aqui, para finalizar, o tempo de angústia fala assim: os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade a quem? São quantos reis? São quantos reis? 10. Quantos deles tem a estátua? São esses mesmos reis que vão dar o seu poder para que o poder religioso estabeleça a sua lei. São esses mesmos dedos que vão autorizar que seja feita a imagem da besta, um decreto, e vai dizer assim: olha, se você não for submisso a essa imagem, você vai sofrer, você vai morrer. De um lado, o louvor ali, na fornalha ardente, representa o poder religioso. Ali representa um culto de adoração. Mas do lado tem Nabucodonosor, que representa o ferro, o poder político. Aí nós temos o poder político e religioso. A igreja diz: é por aqui. E o poder vai e assina. Tá certo. Recebe a permissão. E aqui, irmãos, será um momento de 1 hora aqui, ó. Quer saber qual é a informação boa aqui? Tem informação boa aqui, né, nesse relato de 1 hora. Sabe o que é? É que esse 1 hora é o mesmo tempo quando é aberto o último selo. A Bíblia diz que vai ter silêncio no céu. Nesse período de 1 hora, é mais ou menos uma semana. Uma semana que esse mundo estará nas mãos do diabo. Essa não é informação boa. Mas qual é a informação boa? É que nesse mesmo momento,
ninguém vai morrer mais. Essas pessoas que chegarem nesse momento aqui da história, elas já serão seladas. E o anjo do Senhor estará com elas. E elas não sofrerão o dano da morte. E sabe qual é a melhor informação ainda? É que Jesus já está vindo com poder e grande glória. Porque o cativeiro está terminando. E aqui, ó, é nesse mesmo contexto de perseguição, de sermos odiados, tá na internet, a sua foto, a igreja aqui, esse vídeo aqui, ele cortando, editando. Oh, ele falava isso lá na igreja. E todo o clamor social. É nesse momento que vai acontecer isso aqui, ó. Daniel 12:1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos de seu povo. Amém? E haverá um tempo de tribulação, como nunca houve desde que existiu nação até então. Esse período aqui que ele relata, e haverá tempo de tribulação, é o mesmo tempo aqui de 1 hora. Essa tiragem aqui é o tempo de 1 hora aqui lá de Apocalipse. Mas olha o que diz o texto. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será o quê? Liberto. É nesse momento que o Filho do Homem se levanta do lugar santíssimo. Imagina a cena. Na frente estará os 4 seres viventes. E quando ele fizer isso aqui, ó, fechar o livro da vida, que a Bíblia diz que está escrito por dentro e por fora. Quando ele fizer isso aqui, é nesse momento que já foi dada a ordem. É nesse momento que o povo de Deus já está selado. Eles podem sofrer com o sol, eles podem sofrer com a situação do clima, mas eles não terão as suas vidas ceifadas. O inimigo não mais terá poder para nos ferir. Só que tem um porém aí. Sabe qual é o porém? Nós não iremos saber isso. Nós não iremos saber, porque nós não temos a dimensão do tempo. Porque você vai estar fugindo, correndo, correndo. Mas naquele momento, você já está selada pelo céu. E a sua vida será salva. Porque Jesus virá para nos resgatar. Para finalizar, vai acontecer isso aqui, ó. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Versículo 45. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Viu? A conotação agora mudou? No começo do sonho, ele começou do ouro para baixo, mas agora ele começa de uma ordem, né? Ele diz, ó, como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmagalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e, por último, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Ano após ano, dia após dia, a história registrou perfeitamente que tudo que Daniel falou ao rei Nabucodonosor aconteceu precisamente. E quando você olha para o território europeu hoje, como a gente estudou ontem, eles sempre querendo se juntar, mas eles não se juntam, porque a profecia diz que eles nunca iriam estar unificados. Irmãos, então virá o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. A pedra que é cortada sem auxílio de mão é nada mais, nada menos do que o reino de Cristo, que virá para essa terra nos salvar da maldade, do grande engano, do grande conflito que terminará para sempre.
Daniel e seus companheiros não se apoiaram em sua própria sabedoria, oraram crendo que Deus ouviria. E o Senhor do céu os ouviu e respondeu à sua fé. Aqueles que se colocam em contato com o céu serão habilitados a agir com sabedoria no tempo de crise. Então é a hora, mais do que nunca, que nós temos que orar. Para finalizar, preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora, porque é muito, mas muito pertinente para o nosso encerramento. Porque o que é que está escrito ali? Diz assim, preste atenção aqui, ó. Na época de Nabucodonosor, teve um decreto de morte. Na época do governo Medo-Persa, houve um decreto de morte. Lembra da rainha? No período de bronze, também houve um decreto de morte. No período de ferro, também houve um decreto de morte. A igreja foi perseguida e muitos foram o quê? Mortos. Mas sabe qual é a diferença do ouro, prata, bronze, ferro para o último decreto que acontecerá? Alguém consegue imaginar? Também, mas tem algo importantíssimo na história aqui. É que todos esses decretos foram de forma locais. Mas o último decreto, o decreto que será feito no fim da história, será em ordem mundial. E é exatamente nesse momento que Jesus Cristo virá buscar aquilo que pertence a Ele. E nós escolhemos pertencer a Cristo diariamente. Não é dizer que você vai tomar na última hora. Até que acontece. Tem pessoas que Deus está ali esperando até a última hora, até o último suspiro, Deus está ali. E aí, é nós? Aí a pessoa diz, é nós. Aí Jesus é nós. Quantas pessoas? Eu lembro que aquele nosso irmãozinho, Silva, ele era duro, ele dava trabalho. Mas na última hora, como ele estava deitado numa cama, irmãos dessa igreja foram visitar ele. Que a lágrima dele corria dos olhos, como ele perguntaram se você aceita Jesus. E ele disse assim, com as lágrimas, eu aceito. Ele pegava na mão da pessoa e apertava. Um cantor muito famoso também estava numa situação como essa. Ele estava na fase final do HIV. E um pastor foi visitar ele lá. E quando esse pastor entrou na sala, ele perguntou assim, Deus me mandou aqui, nesse momento, para fazer uma pergunta para você. Esqueça o que passou. Deus não guarda mágoas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para você. Você aceita Jesus? E ele não conseguia falar. Mas ele apertava a mão do pastor como sinal de dizer sim. Sim, eu aceito. Que essa noite, e ao voltarmos para casa, tenhamos esse pensamento no nosso coração. Sim, eu aceito o reino de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Ele renove a nossa fé e a nossa alegria de estarmos aqui esperando, porque a pedra está chegando. E essa pedra é o Filho de Deus, com poder e grande glória. Vamos louvar, né? Vou pegar aqui. Olha ao seu redor, por que tanta mágoa? Tantos lares destruídos em busca de respostas. O amor de quase todo mundo se esfriando. Desilusões e miséria nessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, a minha
redenção. Olha ao seu redor, é fácil acreditar que não há mais esperança, não há mais solução. Um exército de ódio e traição bem à frente. Seguimos na contramão dessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, a minha redenção. E nesse grande conflito, minha vitória é garantida pelo poder de Cristo, que me sustenta e me dá força. Eu sigo proclamando ao mundo esse evangelho da paz. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, a minha redenção. Pelo amor de Deus, por seu amor, a esperança. Amém. Oi, tá. Gente, uma pergunta antes de orar. Eu vou colocar no plural. Não, vou começar no singular. Você está preparado para o reino eterno? Será que eu estou preparado para o reino eterno? Agora no plural. Nós estamos preparados para o reino eterno? Que essa noite nós possamos refletir nas decisões que nós estamos tomando em nossas vidas. Olhando para a história desse mundo através dessa estátua, podemos perceber que tudo que Deus falou, tudo que Deus revelou em sonho ao rei Nabucodonosor e contado, né, por Daniel, tem se cumprido perfeitamente. Mas o que falta aqui agora é eu e você e eu, a gente entender que isso é sério, que isso é importante, que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar. Essa noite, o Espírito Santo nos convida a termos uma vida, um relacionamento de intimidade e confiança com Deus. Não se apegue na sua força, não se apegue no seu dinheiro, não se apegue na sua sabedoria, mas se apegue como Daniel e seus amigos se apegaram no Deus do céu. Se você estiver passando por alguma situação, clame a Deus, ore, abra o seu coração, converse com Ele. Porque não existe ninguém na face desse mundo que está mais preocupado com o seu bem-estar, com a sua saúde, do que o nosso Deus. Ele te ama tanto, mas te ama tanto. E Ele foi na cruz, Ele morreu por nós, para nos oferecer a vida eterna. Então, que hoje, conhecendo um pouco mais do que está por vir, nós venhamos nos firmarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, durante todas essas noites,
podemos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra e entendermos que o Senhor tem o controle da história desse mundo na palma de Tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque esse mesmo Senhor também tem o controle da vida de cada pessoa que se encontra aqui essa noite. E nós queremos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos guie pelo caminho da retidão, nos guie pelo caminho da justiça, nos guie pelo caminho do perdão, nos guie, Senhor, pelo caminho da verdade. E que amanhã, Pai, nós possamos voltar para concluir essa semana de oração, para a Tua honra e para a Tua glória, no doce nome de Jesus. Amém.